passeando pelos 4 continentes sobre 2 rodas. HT Mototurismo, 27 anos transformando o sonho em realidade, te proporcionando várias experiências com os cenários mais belos do país. Estou aqui com o Mauro Costa, da HT Mototurismo, meu irmão, meu amigo. Prazer, Renato. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Maurão, conta pra gente, cara, que experiência é essa, que vida é essa de na estrada e nas estradas internacionais? Exatamente. Então, minha história com o HT Mototurismo começou em 2014, que eu estava procurando uma empresa para fazer uma viagem para a Rota 66. Na verdade, eu ia fazer por conta própria. E alguém, em algum momento na Harley, estava na Harley Davidson já, e aí um cara me pegou, eu nem lembro quem foi, fiquei, cara, não faça isso, procura uma empresa especializada. Porque quando você faz por conta própria, você vai ser o líder da viagem, qualquer problema que acontecer vai ser você não vai estar relaxado, então procura uma empresa que faça tudo isso. Então a HT Motor começou na minha vida em 2014, que eu viajei com eles, primeiro eu fui cliente, fiz a Rota 66 Express, saindo de Los Angeles, Las Vegas, pegando parte do deserto de Mojave ali, Day of the Dragon, Monument Valley. E aí, na sequência, eu fui pegar o álbum da viagem em Curitiba, que é a empresa de Curitiba. O dono da empresa se chama Harley Angels. Olha que espetáculo. É destino, né? O cara chama Harley. E aí, na sequência, o Harley falou, cara, quero que você trabalhe conosco. E aí eu comecei a trabalhar, mas sempre em uma atividade em paralelo. Em 2022, em novembro, eu tomei a decisão, eu liguei para o Harley. Harley, quero pedir demissão de onde eu estou. Ele estava indo para Nova Zelândia, que era o primeiro roteiro da Nova Zelândia que a gente estava fazendo. Ele no aeroporto, aí eu falei, eu quero estar full time contigo. Aí ele falou, cara, ficou feliz, vamos embora, vamos com isso. Estou até hoje trabalhando dedicado a HT Mototurismo. Me diz uma coisa, 2 rodas sempre foi uma paixão? Sempre ou foi Harley sempre foi uma paixão? Não, 2 rodas sempre foi uma paixão. Desde os 18 anos eu tenho moto, né? Eu fiquei um tempo sem ter moto. E aí minha chegada no motociclo foi interessante. Em 2012, eu comprei uma Shadow. Falei, já estou beirando os 50, né? Vamos pegar uma moto, né? Mais coroão. E eu falei, vou pegar uma Shadow Custom, estilo também que eu gostava. 600 ou 750? 750. E aí eu começava a rodar pela Barra, né? Recreio, sábado, domingo. Aí sempre quando eu passava na loja da Harley, via aquela multidão de motos, né? Aquele café da manhã bacana. Mas eu não sabia o que estava acontecendo ali, né? Eu passava, eu olhava assim, um dia ainda vou parar aqui. Aí passava direto. Aí na quinta eu falei, eu parei. Parei, a moto estacionei um pouco distante, né? Não era uma Harley. E fui entrando assim, meio inibido naquele jeito. E fui vendo o cenário. Cara, moto pra caramba, Harley Davidson, o café da manhã, né? Eu falei, adoro fazer amizade, né? Adoro motociclismo. E aí tava tocando uma banda de rock and roll, começou a tocar Led Zeppelin, Rush. Aí eu falei, é minha casa e tô hoje lá. Hoje eu considero minha segunda casa, a Rio Harley Davidson. E é muito bacana para vocês que não sabem, aqui no Rio de Janeiro tem a Rio Harley Davidson, ali no Recreio, na Avenida das Américas. O Mauro tá falando, mas eles recebem você também, que não tem Harley, que ainda não tá no mundo Harley, por um café da manhã todo sábado lá, com música, é uma grande festa, tem o bate-volta que eles fazem. Então, é uma grande tribo, somos todos irmãos. Exatamente. Né? Mauro, me diz uma coisa. A gente tá vendo aqui várias imagens bacanas, né? Sim, sim. Me dá as 5 viagens... Aliás, vamos fazer diferente. Me dá os roteiros que vocês fazem, depois a gente fala do top 3. Olha, é bastante roteiro. Deixa eu ver se eu consigo relacionar na sequência. Não precisa se esquecer, não tem problema. Me fala aí o que você lembra. Vamos falar, América do Norte primeiro, né? A gente tem a tradicional Rota 66, de Chicago até Los Angeles. Temos a Rota 66 Express, que você sai de Las Vegas e volta para Las Vegas, passando por boa parte do Arizona, fazendo Monument Valley, Grand Canyon, Sedona, Williams, Ultimate. Então, cidadezinhas bem pitorescas ali da Rota 66, que a gente chama de o creme de la creme da Rota 66, é o Arizona, né? E aí, essa é a Express, né? Tem a Day of the Dragon, que é o circuito musical. Você faz 308 curvas em 11 milhas, a famosa Day of the Dragon, que é o rabo do dragão. E aí, meu amigo, aí faz Nashville, Memphis e New Orleans, que é terra do country, do blues e do jazz. Espetáculo. Aí, de cair o queixo. E nessa viagem tem a visita à fábrica da Jack Daniels, a visita ao Museu do Elvis, é interessante. Além disso, tem o maior encontro de moto do mundo, que é Sturgis, e o segundo maior encontro de moto do mundo, que é Daytona. Um é em março, em Daytona, e o outro é em Sturgis. E Sturgis ainda fica com Yellowstone, que está em evidência agora com a série, caramba. Né? Então a gente tem esse roteiro também. Mas o que nos Estados Unidos, acho que eu já falei. E ainda tem um roteiro de motorhome na região de Montana, nos Estados Unidos. Olha! É muito legal. E tem uma curiosidade desse roteiro que eu gosto de contar. Eu estava um dia
Assisti pela enésima vez, estava passando, assisti o Iluminado. E aparece uma estrada linda no Iluminado, né? Um Fusca assim andando. Mas na minha visão, aquela estrada era na Europa, porque o filme é passado no hotel na Europa, né? E aí eu pesquisei, cara, era em Montana, nos Estados Unidos. Aí, no dia seguinte, liguei pro Rally. Ao Rally, Mauro, eu acabei de fazer um roteiro que passa por essa estrada. Aí eu falei, não, é muita sincronicidade, né? É muito bom, né, cara? E aí vamos falar agora de Europa, né? Vamos lá. Noruega, Alpes, Costa Amalfitana, Portugal, Espanha, Croácia e de motorhome também, Escócia. Olha, então, uma viagem fantástica do nossa. motorhome. E vamos falar de Nova Zelândia e África do Sul também. Aí a gente está pegando os 4 continentes aí. Essa aqui é onde? Essa é a Califórnia com Rota 66. Era uma viagem que não tá mais no roteiro. Algumas viagens, Renato, a gente deixa ela assim, guardada, porque você tem um motoclube, você tem um grupo de amigos, quer fazer uma viagem exclusiva. Daytona foi nesse caso. Daytona não estava mais Vocês na nossa personalizam. programação. Personaliza. Aí o Frank, né, quis fazer Daytona, fez Daytona, a gente lançou a Daytona para o ano que vem. Então a gente tem roteiros que a gente pode personalizar para motoclube, etc. Pode ser exclusivo, desde que tenhamos no mínimo 10 motos. Né? Então, se eu tiver hoje 10, 15 amigos e falar, Mauro, a gente quer fazer uma viagem Vambora, personalizada vambora. A gente vai pra desenhar gente, pra você. monta o roteiro, a ideia é isso aqui. Ou Exatamente. me passa uma ideia legal de 3 regiões interessantes, vocês montam. Exatamente. A gente monta isso muito baseado no que a gente já tem, a gente só faz umas adaptações, de repente, Mauro, eu não posso passar... Vou dar um exemplo. Ano passado a gente fez Noruega com o pessoal do agronegócio na Bahia, e eles não podiam ficar 16 dias na Noruega. A gente fez em 12 dias, mudamos a viagem de junho, que é o padrão nosso, em junho, e fizemos com ele em agosto. Então tivemos 2 Noruega no passado. Então a gente adaptou, a gente não saiu de Hamburgo, na Alemanha, saímos de Aalborg, na Dinamarca, né? Foi muito bacana a viagem, então a gente adaptou para a situação deles. Então a gente consegue fazer meio que tailor-made, né? Meio que sob medida. Você está há quanto tempo nisso? Eu tô com a HT Mototurismo desde 2014, né? Então a gente está falando de 11 anos aí. Focado 100% desde 2022. Mas já está envolvido há 11 anos, né? Exatamente. Você está envolvido há 11 anos, né? Uma grande paixão. Mauro, me dá as 3 viagens, me dá a top 3, né? Cara, top 3 é a Rota 66, né? A completa. Clássica, né? O cara carimbar no currículo dele. Pô, eu fiz a Rota 66 de Chicago até Los Angeles. Tirei foto onde começa, em Chicago, na placa que começa. Tirou foto no midpoint, tirou foto lá no final, que é no Pia Santa Mônica. Aqui. Lá dão quantas milhas? 4.350 quilômetros total. Uma viagem para botar no currículo. Né? 20 dias? 15 dias. 15 dias. A gente tem viagem, Renato, assim, eu falo, tem viagens que é para você andar de moto. Né? A gente fala, olha, essa viagem é para você andar de moto todos os dias. A Rota 66 completa é uma delas. Você, primeiro dia, mais tranquilo, vai até Milwaukee, conhece o Museu da Harley, The House of Harley, e aí volta para Chicago. Aí depois cruza 12 estados americanos, mas acordou soltando a embreagem 8 horas da manhã, acordou soltando a embreagem 8 horas da manhã, até chegar em Las Vegas, aí dá 2 dias em Las Vegas, 2 noites para curtir a cidade, que não falta entretenimento naquela cidade, e aí finaliza em Los Angeles, ficando mais um dia para curtir, fazer um pouco de turismo em Los Angeles também. E a gente está falando hoje de uma viagem baseada em Harley Davidson. Sim, Estados Unidos e Canadá eu esqueci de falar, na América do Norte. Né? Isso. O padrão é Harley Davidson. Mas se chega o cara falando um ano de Harley de jeito nenhum, a gente vai conseguir para ele uma mas uma das curtições também é a Harley, né? Não combina muito uma BMW nos Estados Unidos. É outra proposta. Mas né? se a pessoa não anda de Harley, não tem problema. A gente costuma falar que existem motos e existem Harley. Né? Exato. Os amantes vão entender. Sim, sim. Mauro, me diz uma coisa. Novidades de circuitos, novidades de mercado, o que você vê para os próximos 3, 5 anos na empresa, você que está à frente disso aí. Tá. O que você pode dar de spoiler, pessoal? Complementando um pouco a pergunta anterior, a Europa a gente tem a opção de Harley e BMW. Então a maioria acaba andando mais de BMW, porque quem não tem BMW aqui quer andar de BMW lá, e quem já tem aqui quer manter a moto que anda aqui. Né? Com relação ao spoiler que eu posso te falar, a gente sempre é cobrado de novos roteiros, né? Porque tem pessoas, Renato, que já fez 8, 10 viagens conosco. Mas vocês têm muito, né? Cara, o Mauro me deu um book no outro dia, que você olhando o book, você se apaixona.
material, as fotos, a experiência, pelo book você se apaixona. Imagine você estar inserido nesse contexto. Exatamente. Então hoje a gente não tem data para sair ainda, mas são 2 roteiros que está trabalhando, que é Japão, né, que Olha. o pessoal dá dica, e Islândia. Pô, Islândia é sensacional, São né? 2 roteiros aí que a gente está trabalhando, mas sempre buscando novidades, né? Escócia vai andar por aqueles castelos, aquelas coisas. Exatamente. E engraçado que pouca gente fala em Escócia, né? Mas é um lugar incrível, né? Não, cara? incrível. E está próximo ali do Reino Unido, o pessoal É. pode se estender na viagem, rodar. E o legal da gente estar falando em castelo, eu lembrei que aconteceu com um cliente, a gente fez uma viagem exclusiva para a BMW, porque é o evento de Garmisch, né, que tem anual na Alemanha. E um cliente nosso, cara, ela queria ir porque ela queria visitar um castelo, né, que o castelo da Disney foi inspirado nele. Sim. E ela fazia quebra-cabeça quando era adolescente. Aqueles quebra-cabeças Olha enormes. que bacana. Então, cara, o sonho dela era conhecer esse castelo, cara. Por isso que a gente chama de turismo de experiência. Sim, claro. Né? Memórias que a pessoa tem. É muito bacana isso. Cara, muito bom. Deixa eu te contar uma coisa aqui, uma história dessa jaqueta, Mauro. Essa jaqueta já tá velhinha, cara. Sim. Né? Ela tá velhinha, tá até rasgada aqui, ó. Aham. Ela tá velhinha, mas a jaqueta, cara, mais que a luva pra mim, né? A luva também muito, mas a jaqueta, ela tem uma história que acompanha a gente, né, cara? Sim, sem dúvida. Então, essa jaqueta já foi pra muitos lugares e eu ia botar um símbolo aqui e um amigo meu falou assim, não, você deixa rasgado. Sim. Porque isso é a cicatriz da experiência que você viveu Exato. com essa jaqueta em tal lugar. Eu falei, cara, mais rasgado, mas quem não entende, né? Quem não é do mundo de motociclismo não vai entender. Ele falou assim, mas não tem um problema, a gente entende. Uhum. Então eu fiz questão de deixar ela rasgadinha aqui. Talvez eu tenha que bordar só a lateral dela ali para ela não estragar. Sim. Mas olha só, ela já tá... Ela era marronzona. Demais, ela já tá toda... E hoje tem jaquetas que já são vendidas assim, desgastadas, sim, né? tem uma clássica da Harley Exatamente. que é assim. Deixa eu falar para você, o Mauro tá à frente da HT Moto Turismo, que é experiência em 2 rodas pelo mundo. E você, se quer viajar, se quer se programar, se quer se planejar para essa viagem, a gente vai falar de valor até agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre valor. Mas você se quer se planejar para ir com a tua esposa, para ir você sozinho, numa experiência. Não é uma viagem, é uma experiência. Deixa eu falar que o consórcio de serviço, ele pode te ajudar para você ir parcelando e poder viajar com o Mauro, poder viajar com o grupo e voltar e ter aquele livro para contar. Porque, na verdade, quando a gente volta, a cabeça não para, né, cara? Sim, já fica pensando na próxima, né? Não é isso? Exatamente. Então, o oferecimento de Ademicon, o maior consórcio do Brasil, você vai procurar a Ademicon Barra Olímpica, um dos nossos consultores especializados, para você trocar de carro, viajar de moto, trocar de moto, comprar tua casa, sair do aluguel. Ele vai te posicionar, ele vai entender teu projeto e vai te auxiliar em toda a cadeia. Para cada ponto de vista, um consórcio Ademicon para você. Mauro, me diz uma coisa, volta aqui. Eu abri aqui um pouquinho para os amantes de moto e a gente tem algumas perguntas aqui. Vocês operam o roteiro pela Nova Zelândia e África do Sul? Sim. Já está no nosso calendário 2026, inclusive. Então vamos falar da África do Sul? Sim. Vamos falar da África do Sul. A África do Sul é uma viagem de quantos dias? São 13 dias, né? 13 dias. 13 dias mais aéreo. Ou não? A gente sempre fala 13 dias, 13, 10, 15 dias, sempre contando do dia de saída daqui e o dia de chegada, né? Tá. Então a viagem relativamente curta. Curta, não é tão longa assim. Né? E me dá das top 3 ou top 5, vamos fazer assim, das top 5, me dá um preço médio de uma viagem padrão. Eu sei que personalizada ali ela vai mudar um pouco. Eu acho que uma conta boa para fazer, a gente está falando aí vamos falar de 700 a 900 dólares por dia. Tá. Você consegue ter uma ideia de valores, entendeu? Não é nada... Vai, 5 vezes 9, 5 mil por dia. É uma média, né? Uma média. Porque os nossos preços são assim, tem o preço você indo sozinho, ficando em quarto duplo. Sim. Tem o preço indo sozinho, ficando em quarto individual. E tem o preço casal, né? Tá. Então ela varia muito de valores, dependendo se for sozinho. Agora, isso é a viagem inteira. A experiência com a HT Moto Turismo. Exatamente. O nosso conceito, Renato, é que você saia daqui para o destino sem se preocupar com nada. Vamos dar uma ideia. Vamos pensar na viagem da Rota 66 completa, de Chicago até Los Angeles. Você vai pegar teu aéreo, a gente fala o melhor dos horários para você chegar em Chicago. Geralmente a gente chega em Chicago, primeiro dia a gente reúne o grupo todo,
às 14 horas do dia. Primeiro vamos pegar no aeroporto, Olha. levar para o hotel. Reunir o grupo, vamos sair para buscar as motos. A gente sai para buscar as motos, volta com as motos. E aí começa, no dia seguinte, a viagem de moto, o dia a dia. Quer dizer, o cliente é um convidado. Exatamente. E a estrutura é um carro de apoio que vai na frente, que é uma SUV, as motos seguindo esse carro. O último carro dos Estados Unidos é um caminhãozinho da Penske, com as malas e a moto reserva. Pô, sensacional. Né? Então você tem combustível incluso, seguro da moto, Não, tudo. seguro saúde, pedágio, estacionamento. Espetáculo. Então toda uma estrutura voltada para você sentar na moto e se divertir. Não se preocupa com nada. Sim. Você sai daqui relaxado. Só fica naquela ansiedade de ver a moto, ver o nome da moto ali no vídeo, né, que aparece o nome Olha o da Canadá, pessoa. olha o Canadá passando aí. E é interessante que um simples detalhe, o nome na moto, cara, mas Muda quando, tudo, quando não, a muda pessoa tudo, olha muda o nome tudo. dele na moto, dá uma Muda satisfação. É muito legal. Então a gente está sempre... Eu falo o seguinte, que a HT Mototurismo, ela não é uma das mais baratas e com certeza é uma das mais caras, se não for a mais cara. Sim. Eu falo isso com toda a propriedade. Né? Mas o nosso principal diferencial é a nossa entrega. A gente entrega além do que é prometido. A gente é parte integrante do grupo e não guias turísticos. Não é sobre preço, né, cara? Exatamente, assim, é sobre valor. É sobre valor. E Exatamente. assim, caro é remédio, né, Mauro? Exatamente. Caro é remédio, Exatamente cara. isso. Eu tô sócio da farmácia, já tô com 50 anos, sou sócio da farmácia, né, cara? E aí eu falo assim, o melhor feedback... Tem um feedback que você pergunta, como é que foi a viagem? Ele vai dizer, o melhor feedback é quando a pessoa está no meio de uma viagem da Croácia, meu cliente, me ligando, Mauro, eu quero Nova Zelândia ano que vem. Olha que maravilha. Cara, isso é o melhor feedback, não precisa perguntar se foi boa, né, viagem? Vamos abrir pro pessoal aqui. Peraí. Uma experiência surpresa, Mauro? Conta pra gente um lugar, uma comida, uma vibração local, alguma coisa que vocês não esperavam? Dentro Dentro de alguma viagem. assim, que eu... Cara, assim... Vocês têm um planejamento muito forte, é claro, Sim, a previsão, sim. mas sempre tem alguma coisa, né? O que você pode contar pra gente? Não, eu vou lembrar de coisa interessante. Por coincidência, está passando o Canadá aí. Eu era o último carro na viagem, que eu estava com carro de apoio, o guia indo na frente, as motos. E aí eu vejo um meio que engarrafamento. Aí eu falei, cara, o que deve estar vendo? Algum acidente? Preocupado, né? E aí o pessoal passando devagar. Quando eu vejo, é o pessoal parando para filmar e fotografar um urso. E o urso tá lá, comendo lá, não tava nem aí pra gente, né? E eu dentro do carro, eu tava protegido, né? Mas tem gente na moto do cliente nosso, parando assim, fotografando e filmando. Mas eu falei, o urso não tava olhando para ninguém. Se ele virasse o pescoço e olhasse pra gente, aí ia ficar tenso. Então são coisas que acontecem ali, né? Lembrando assim, nesse momento de imprevistos, imprevistos sempre acontecem, né? Sim. Mas a gente tá sempre pronto para... Tu sabe, o backstage, você que é músico sabe que o backstage ali acontece muita coisa e o negócio é o pessoal nem sentir que está acontecendo, porque a adrenalina é forte, o trabalho é forte. Vocês fazem passeios nacionais? Não fazemos, a gente já fez na pandemia, para mostrar que a gente estava vivo ainda, mas a gente não está com essa agenda de passeio nacional, já fizemos na pandemia, finalzinho da pandemia. Né? Tá. Qual a maior lição da vida que uma viagem de moto te deu? Uma viagem de moto, isso pergunta para mim? Qual é a maior lição que você tirou de uma viagem de moto? Cara, a lição que eu digo é o que a gente, sem querer ser muito clichê, né? Mas assim, o nome já diz o turismo de experiência, é você não esperar, cara, para o amanhã. Eu posso dizer isso, não foi nem numa viagem de moto. Uma experiência que eu tive, em 2012, um amigo me chamou para ir para o Havaí. Eu estava tudo me planejando para ir para a Europa, que eu não conhecia a Europa ainda, né? Os Estados Unidos já conhecia, aí eu falei, cara, Havaí. Aí eu pensei o seguinte, Renato, quando que alguém vai me chamar de novo para ir para o Havaí? É difícil, né? É difícil. Falei, eu vou. Aí, e não foi para surfar, né? Não foi para surfar, foi para acompanhar, conhecer. Mais difícil ainda, né? E aquela, assim, uma experiência assim ímpar, porque eu vi tudo que a gente via nos filmes, que a gente desenhava no caderno quando era criança, né? Sim. Então marcou muito essa viagem em termos de... E aí depois disso, cara, o mosquitinho me mordeu de viajar e não parei, cara. Não parou. Então, assim, experiências também que eu tive. Uma foi muito legal quando eu fiz quando eu conheci Las Vegas. Essa é legal, essa experiência. Primeira vez que eu conheci ela foi de carro. Fui com uma amiga que mora em Los Angeles, me levou. Fiquei deslumbrado com Las Vegas, etc. E aí eu pensei assim, cara, eu quero chegar em Las Vegas de moto um dia. E aí veio de eu conhecer a HT, viajar com a HT, e aí cheguei
em Las Vegas de moto. Cara. É outra Você sensação. vendo aquela né? cidade surgindo de longe. É muito deserto, bacana, né? A lágrima desce automaticamente. É muito forte, né, cara? É muito demais. forte, é muito forte. É por isso que o nome diz, é turismo de experiência. É. Deixa eu ver, eu vou selecionar aqui, tá, pessoal? Vou selecionar porque não dá pra gente fazer tudo. Então vamos selecionar algumas aqui. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Como lidar com o equilíbrio entre liberdade total e necessidade de seguir um roteiro pré-planejado? Então, a gente, antes de sair, os guias conversam muito, né? A gente tem existe o day by day que a gente entrega para o cliente e existe o guia do guia. Ali tem todo o script a seguir, né? A seguir. Então, assim, a gente segue aquele script, né, do dia a dia, o que a gente faz, o que a gente postar no dia anterior, de informação para o dia seguinte, etc. Mas aí tem sempre algumas coisas que, né, que a gente tem que... aquela coisa da atenção, né, à pessoa. Que a gente, o tempo inteiro, a gente, como eu te falei, é uma parte integrante do grupo. Então, tem situações que você está no dia livre, ali, entre aspas, liberdade, que você, mas você escuta que na mesa do lado, no café da manhã, que um cliente está querendo ir na loja da Apple, está querendo ir na Cycle Gear, aí você não tem como não levar o cara. Então, assim, por isso que a gente fala que a gente a entrega é o principal diferencial. Aí eu chego e falo, pô, eu te levo na loja. Não, peraí, tu tá no dia de folga. Então a gente acaba levando e sempre dando atenção ao cliente. Essa aqui é onde? Essa é Coast to Coast. A gente não tem mais. Ela era maior que a Chicago Los Angeles, que é de costa a costa. Ela começa em Nova York e termina em Los Angeles. Essa viagem longa, São né? de 20 dias. Essa é 20 dias. Ela ficou. É uma viagem espetacular. Tem amigos da Harley que já fizeram ela. Agora, independente do grupo, você, quando está num dia mais livre ali, mesmo que esteja com o grupo, dá uma vontade de sair da rota um pouco? Não nem posso, né, cara? Eu sei que você não pode pelo planejamento, mas dá vontade? Não, em algumas situações dá. Né? Sim, tem situações porque a gente sabe assim, tem umas estradinhas que... Sim. Não, e assim, tu passa por lugares, essa Chicago Los Angeles, lembrando aqui, tem um trecho lá que é 90 quilômetros, que é um milharal, assim, que umas fazendas. Coisa linda, né? E dá vontade de ficar ali, cara. Dá vontade de parar e ficar ali, entendeu? Muito bom, né? E é muito legal. Por isso que a gente... É um trabalho que não é um trabalho árduo ali, né? De claro. Viajando. Tá viajando, tá junto com o grupo, tá. Mas realmente a gente se diverte também, né? Porque a gente vê cada lugar maravilhosos. Assim. Trabalhar com esse tipo de serviço, né? Que mexe com paixão, que mexe com sonho, que é sempre... Por mais que você já tenha ido na viagem XYZ, é sempre uma nova viagem. Sim, sem dúvida. É um novo grupo, é uma nova atmosfera, é sempre diferente, sim, né? E o que vem à mente agora, que você falou do lance da emoção, né? Cara, eu fiz uma viagem da Rota 66 Express, eu e o Endrigo, e tinha uma pessoa que eu sabia que o sonho dele era fazer a Rota 66, mas não sabia detalhes muito profundos da história dele, né? Com a Rota 66. Depois eu vim saber que ele tem várias coisas, um quarto cheio de coisas. O sonho dele era fazer isso. E aí ele foi, no final, para pagar a viagem, vendeu uma moto que ele tinha e fez a viagem. E aí a gente estava... Cara, o cara faz a Rota 66, ele quer tirar foto aquele signo dele na clássica, né? Na clássica. E a gente não ia passar num lugar que tem, né? E aí o cara, em Williams, já saindo de Williams, tinha. Aí eu passei o rádio pro Endrigo, que era o guia que estava na frente. Endrigo, volta que tem uma placa aqui no chão. Cara, parece que tinha acabado de pintar. E aí, um de cada vez, filma, fotografa, eu filmando, fotografando. Esse Diego foi, eu tenho filmado, está no meu Instagram isso, ele foi, parou a moto, cara, ele ajoelhou no símbolo e começou a chorar copiosamente. É muito forte, né? Muito forte. E eu, chorando do jeito que eu sou, filmando e chorando também. Filmei aquilo, registrei. Foi muito emocionante. Aquilo ali você muito vê forte. que... Mexe, né, cara? Cara, só quem é motociclista e que realiza um sonho assim de fazer uma viagem que vai entender aquele vídeo. Vamos falar de segurança? Sim. Principal diferença de estradas estrangeiras para nacionais em relação à segurança e quais são os cuidados que nunca podem faltar mesmo nas estradas internacionais? Sim, vamos lá. Primeiro, falar da segurança. Primeiro é o respeito que as pessoas têm com o motociclismo, né? E os carros têm com o motociclismo. Então, eles têm muito respeito. A gente orienta uma série de coisas. Por exemplo, quando você tem uma agulha saindo na tua direita, a prioridade é da agulha. A gente segura para entrar.
Aqui a gente não vê muito isso, né? É. Parece que é uma competição. Então, primeiro assim, existem trechos na viagem que tem placas digitais para respeitar o motociclista. Né? Olha Então, que bacana. é um incentivo ali de respeitar o É mais ou menos assim, respeite o mais frágil no trânsito. É. E assim, aí você tá entre dois carros, né? Tem o carro que vai na frente, o SUV, as motos e o carro de apoio último. Então, tem que andar naquele... A gente vai saindo um pouco de cada... Às vezes são pistas de 4, 5, 6 pistas, né? Mas você não pode sair de uma forma muito brusca do trem, entendeu? Manter ali o alinhamento, como você faz aqui Claro. quando você está num trem de moto. Claro. Então, respeitando o protocolo, em X, etc., né? Ou em Z, que é que a gente chama. Então, a gente sempre orienta de como andar com segurança também. Falar um pouquinho que as pessoas não devem conhecer. Muita gente conhece os Estados Unidos, né? Já foi para os Estados Unidos. A diferença ali, Brasil e Estados Unidos, ela é gritante, mas a diferença de você sair um pouco desse eixo e ir para uma Noruega da vida. Sim. Né? Viagem à Noruega. Qual é a grande diferença de trânsito, comportamento, respeito no trânsito, dinâmica da viagem, sim. independente do local. A experiência em si, né? O planejamento interno de vocês, as rotas, qual é a grande diferença ali de Estados Unidos para uma Noruega, por exemplo? Ok. Estados Unidos a gente pega muita freeway, né? Muita. E a gente entra e sai dela, passa por algumas estradas vicinais, mas a grande maioria são highway retões. Você vê lá no GPS, daqui a 90 quilômetros você vai virar à direita e etc. Falando de Noruega, a gente pega pouquíssimas freeway, muitos vicinais ali. Então tu passa para o interior da Noruega, muita cachoeira, você contempla... Eu passei por 8 ferryboats atravessando. Olha, então, assim, nunca passei por tanto túnel na minha vida. Então, é diferente. Com relação ao respeito no trânsito, é igual, as pessoas respeitam você, mas é diferente. Os postos são menores, por isso que a gente limita em 12 motos na Europa. A estrutura é um pouco menor. Né? Estados Unidos é extraordinário, né? E para mim, que eu brinco que a primeira coisa quando eu chego nos Estados Unidos, num hotel, eu preciso de gelo, né? Então eu quero saber onde está a máquina de gelo. Na Noruega, não. Na Noruega não tem máquina de gelo, né? Então os Estados Unidos têm... Então são algumas peculiaridades que os Estados Unidos... uma vez, no início do filme Easy Rider, o cara fala, cara, os Estados Unidos foi feito para pegar a estrada. É isso. Ele é feito para pegar a estrada. Seja de carro, de moto, motorhome, tem uma estrutura voltada na rodagem dos carros e das motos, você já vê que o americano ele tem uma relação com o carro, com a moto, muito diferente do brasileiro. Sim, sem dúvida. Né? O carro do americano ele é rodado. Ele é muito rodado. O americano atravessa, né, os estados com os carros. O brasileiro, o carro fez 30, 40 mil, acho que o carro tá rodado. Acho que a minha Harley tá com 50 mil rodadas, tá com muito rodada. Cara, nem abriu o motor, nem amaciou o motor ainda. Né? Me diz uma coisa, Mauro. Tinha uma aqui muito boa, mas eu queria saber uma coisa antes. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um link aqui. Culturas mais interessantes. Eu aprendi quando era época de colegial que culturas não se comparam, né? Mas eu não fiz ainda a África do Sul, mas pelo que o pessoal, quem já fez a África do Sul, espero que você faça no que vem conosco. Vamos fazer. O feedback que dão é você assim ver o quanto culturalmente, né? O dia a dia deles, o carinho que ele tem, o atendimento nos hotéis, restaurantes, assim, cara, eles... Diferente, né? Muito diferente. Uma vez teve uma situação nossa, que eu gosto de falar coisas que aconteceram, que precisava sair muito cedo, e o Rally ele falou, olha, a maioria das pessoas moram, né, por aqui perto, e ele conseguiu fazer o café 1 hora antes do previsto. E as pessoas foram com um sorriso no rosto e nos atendendo. Olha. Então, assim, muito legal. Muito isso aí solícito, fica né? ali. E além do visual, de natureza, etc. Os amigos que foram para a África do Sul, não fazer uma viagem de moto, fazer uma viagem com a família, ficaram realmente deslumbrados. Sim, muito bacana, muito bacana. Feedback. Como é que você conheceu o Harley? O Harley foi na HT Mototurismo. Ele não era o guia da minha viagem que eu fiz, né, na época, quando eu fiz a Rota 66 Express. E aí fiz a Rota 66 Express. Na época a gente foi uma Curitiba pegar um álbum e um DVD que tinha na época. E aí conheci ele no almoço, naquela Santa Felicidade lá, aquele restaurante. Sim.
E aí o jeitão dele falar... Né, Santa Felicidade é um bairro, uma colonização italiana. Isso, italiano. Lá em Curitiba. Massa, etc. E aí conheci ele lá. E aí já tinham dado um feedback para ele, pô, Mauro é um bom cara para estar no Rio de Janeiro, falando da HT, etc. Ele conhece muita gente. Aí ele falou, cara, vamos embora. Primeiro eu fiquei como indicador, e aí fui já vendendo e fui... E aí apaixonaram um pelo outro. Deixa eu pegar mais uma aqui para ser... Com tantos anos de estrada, o que mudou no estilo do mototurismo? Equipamento, estilo de pilotagem, destino? O que mudou? É assim, primeiro que o mototurismo, na verdade, da forma que nós fazemos, hoje em dia tem outras empresas que fazem, mas sempre foi uma novidade. Para mim foi novidade em 2014, não sabia que existia uma empresa especializada nisso, né? Então, o que muda é cada vez mais você, com a experiência que você adquire, e feedback de cliente, você melhorando, de repente, um kit da viagem que a gente entrega, melhorando o tempo de estrada, porque muita gente não gosta de rodar muita quilometragem, a gente adequa as quilometragens de parada, a gente sempre, na primeira parada, 120 quilômetros, né, para ir no banheiro, etc. Depois 130, 140, então a gente não é aquela viagem, nossa, tu vai fazer 500 quilômetros por dia, né, dependendo da viagem, cara, mas a gente vai parando, tirando foto, vai ir no banheiro, para lanchar e etc. Então passa que você nem percebe. Vamos lá. Opinião sua agora, pessoal. Qual é o modelo de Harley que você mais curtiu viajando? Cara, por incrível que pareça, o que eu mais curti foi quando eu fiz em 2014. Eu estava chegando assim nesse modelo da Harley, mas a Fat Boy era a moto que me pegou, né? Hoje em dia eu tenho uma Fat Boy, já está no segundo Fat Boy. E aí foi interessante que tinha um modelo lá fora que aqui veio como... Lá era Fat Boy Slim, aqui veio com outro nome, lançou depois, que eu queria aquela moto. Aí eu lembro que o vendedor, que é o Endrigo, né, que hoje é meu amigo e colega de trabalho, falou, ele cheio de tato, poxa, Mauro, a gente não conseguiu a Fat Boy. A gente tem a Fat Boy Slim. Eu falei, não, tá de brincadeira, eu quero essa. Então era uma moto mais baixinha, e eu fiz a Rota 66, teve um trecho lá que eu desgordei do grupo, dei 180 na moto, e ela é baixinha, o asfalto passando aqui. Então foi uma moto que marcou numa viagem, né? Mas que eu fiz com essa moto. Mas já fiz de Ultra também uma vez. É muito bom porque cada modelo ele te passa uma sensação diferente. Sim, né? Completamente diferente. E com a atualização das Harleys, não importa se veio mais tecnologia ou não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando que cada atualização que vem, seja de chassi, seja de traçado, suspensão, é uma experiência diferente, né? Sim. A relação que você tem com a moto é porque a audiência normalmente não anda de moto, então a experiência de carro é uma coisa, de moto, a moto a moto é uma rodagem que ela copa o teu corpo, né? Sim. Não, assim, eu adoro dirigir carro também, né? Gosto de pegar a estrada de carro. Cara, mas eu falo que carro é meio de transporte, moto é prazer. Pensando no futuro, qual o destino sonhado de mototurismo HT ainda não chegou e planeja explorar? Olha, como eu te falei, é o Japão. É o Japão. É o Japão. É impensável, né? É distante tudo, aí o custo de aéreo aumenta, sim, mas assim, é uma coisa que normalmente as pessoas não pensam, né? É bem inusitado. Mas quem né? já fez, quem já rodou lá, que seja de Legal? moto de carro, diz que são estradas lindíssimas. É mesmo? E o país, assim... Olha a Escócia aí. Eu acho que Escócia Olha a Escócia. Você já fez Escócia? Escócia não. Viagem lindíssima, tá vendo? Olha só os lagos. Assim. Olha o Harley, ele vai aparecer aí, quer ver? Dá uma olhada aí. Vai aparecer agora, quer ver? Olha ele aí. Olha ele. Harley, ele é novo. 62. 62. Novo ainda. Tá pilotando pra caramba. E o legal das nossas viagens, Renato, é que a gente cria um grupo de WhatsApp antes da viagem. O pessoal se apresenta e etc. Né? Tem uma live 2 dias depois para falar, tirar as últimas dúvidas da viagem, né? Sempre tem algumas dúvidas, dar as últimas dicas também, passar o roteiro, né? Passar e repassar o roteiro. E aí, cara, o legal disso é que o grupo, eles não se desfazem. Nunca mais. Vira amizade. Vira amizade, aí começa a brincar. Vira amizade. A casa um do outro. Com Agora certeza. mesmo, o pessoal esteve lá em Curitiba, aí saindo para jantar, o pessoal que acabou de fazer a Rota 66. É muito bacana isso. É muito legal. Grandes amizades. Quais foram as viagens que você já foi pessoalmente? Vamos lá. Rota 66, umas 3 vezes. Fiz Canadá. Tail of the Dragon, 4 vezes. Que é o circuito musical, que eu amo, né?
Fiz 120 anos da Harley, foi uma experiência Olha. ímpar, muito bacana, conhecer o Museu da Harley e entender realmente a paixão americana pela Harley Davidson, pelo motociclismo ali, você vê o quanto é apaixonante. E assistir 2 shows de rock, Green Day, Foo Fighters, lá, né, na terra dos caras, foi fantástico, uma experiência ímpar. Extraordinário. E fiz Noruega agora, foi a primeira viagem da Europa que eu fiz, não conhecia a Europa ainda, conheci Bacana, logo né? com a Noruega, assim. Muito bom, né? Foi fantástico. Tá frio? Não, assim, essas viagens, como Noruega, que é um país frio, e Canadá, amanhece um friozinho de 14, 16, 13, tranquilo. não é nada absurdo. Vai dar a sensação de 9. E aí depois começa a esquentar, aí tu vai... Vai dar a sensação de 9, 8, né? Exatamente, é bem tranquilo, nada assim absurdo, não. Muito bom. Para quem não sabe, a Harley ele é um símbolo tão forte, não só do motociclismo, mas do estilo de vida, do lifestyle Harley Davidson, que aqui no Brasil tem, mas nos Estados Unidos tem muito americano que consome boutique Harley que nem moto tem. Exatamente. Então é tão forte a relação que o americano tem com a Harley, né? Sim. Muito bacana isso. A né? marca é impressionante. Qualquer dia a gente vai fazer um podcast só contando a história da Harley. Sim, sim. Que aí daria aqui bacana. 2 horas, né? Sim, sim, chamava 2 ou 3 2 também. horas pra gente contar a história da Harley, que é sensacional. Não, é fantástico. A identidade que eles têm, cara. Eu dou a dica, assim, quando o pessoal vai fazer entrevista, né? Eu falo, cara, vai fazer Rota 66, de tipo de consulado, né? E chegando lá, cara, você vai com uma camisa da Harley, um boné da Harley, na hora da imigração, o cara já tem uma identidade visual. É verdade. É impressionante. É verdade. Aí fica um papo, sabe? O cara começa a conversar contigo e tudo. Não é aquela coisa séria ali, né? Então tudo já quebra. Mauro, uma chamada que você quer fazer pro pessoal, naquela câmera ali. Vamos lá. Então, pessoal, eu vim aqui falar um pouquinho de mototurismo, apresentando a HT Mototurismo, uma empresa que eu estou trabalhando já há 11 anos. Falar para vocês que está procurando um turismo de experiência, no qual você vai ter toda uma estrutura voltada para você não se preocupar, sair daqui com tudo pronto, esperar vocês no aeroporto, levar para o hotel, né, pegar as motos, né, e rodar com uma estrutura de 2 guias, 2 carros de apoio, combustível incluído, seguro da moto, seguro saúde, pedágio, estacionamento. Isso é um diferencial, você sair despreocupado. Deixa que a gente resolve tudo para você. Então vem com a gente, a HT Mototurismo leva você. A gente vai deixar o link da HT Mototurismo. Qual é o Instagram da HT Mototurismo? É HT Mototurismo. HT Mototurismo. Então sigam eles lá. A gente vai deixar o link aqui. Vamos fazer África do Sul ano que vem? Vamos embora. Vamos fazer? Vamos embora, já segura a vaga aí. Olha que maravilha. Para você que é motociclista, tem Harley ou ainda não tem Harley, quer viver uma experiência, mas uma experiência em 2 rodas, numa viagem internacional. Pode ser na Rota 66, pode ser na Nova Zelândia, pode ser no Canadá, pode ser até na África do Sul. Ano que vem eu vou para a África do Sul. Vamos comigo? Procura o Mauro, da HT Mototurismo, e ele vai te proporcionar muito mais do que você imagina, meu irmão. Obrigado, Renato. Prazer estar contigo muito aqui. Muito bom estar contigo, ainda mais falando de motociclismo e viagem. Isso. Um abraço, cara. Um abraço. Muito bom.